Samuel, diante de tudo isso, nós iremos ver agora, ouvir realmente a palavra de Deus, debater com o ouvinte boas novas, a necessidade de a gente crescer mais e mais espiritualmente. E não há crescimento se voltar para a palavra. Amém. E eu queria tomar como texto, Samuel, pedir que você lesse, por favor, o texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 7 ao 10, Certo. segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 7 ao 10, e seremos norteados com essa temática, né? Em meio à tribulação, resta-nos apenas confiar no Senhor. Queria que nós estivéssemos lendo o texto para nós tentarmos, ao longo desse espaço de tempo, dissecarmos 3 verdades preliminares para com o ouvinte boas novas na manhã desse sábado. Amém, pastor José Maria. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 a 10. Se você ouvinte tiver a Bíblia em casa, tome posse dela e permaneça com ela para a gente estudar a palavra de Deus nesse momento tão precioso. Está escrito assim, palavras do apóstolo Paulo: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo como sois participantes dos sofrimentos, a fim de serem da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já não em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Aleluia. Lembrando, Samuel, que o sofrimento ele é algo nato na vida do ser humano. O ser humano ele sofre desde que ele adentra a esse mundo, né? Ele já adentra chorando, né? O choro já faz parte da caminhada do indivíduo desde os primeiros momentos nessa terra. E em nenhum momento o Senhor deixou bem claro que nós, na condição de crentes, seremos isentos de problemas, de dificuldade, de tribulação. O que eu vejo nesse texto é Paulo mostrando os exemplos dele para a igreja de Corinto, mostrando os desafios dele como cristão, né? E que em meio à sua vida, em sua caminhada, era recheada de lutas, porém também tinha a proteção e o livramento do Deus eterno. E aí eu queria que nós pensássemos a partir desse tema, como eu já disse a vocês, em meio à tribulação, resta-nos apenas confiar no Senhor. Primeira verdade: os que sofrem com Cristo serão consolados. O verso de número 7 é bem claro em nos dizer: olha, a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Ele começa a nos ensinar, irmãos, você que está do outro lado, dizer assim: olha, que a esperança que nós temos nele, em Cristo, é uma esperança sólida, não uma esperança de qualquer forma, mas é uma esperança que tem fundamento. E quem é esse fundamento? É o próprio Cristo, a própria rocha, a pedra angular que é Cristo. E ele deixa bem claro, diz que assim como nós estamos sofrendo, participando dos sofrimentos, também seremos participantes da consolação. Ou seja, não há vitória se essa vitória antes não for recheada, solidificada com tribulação e com dificuldades. As pessoas querem realmente se tornar campeão sem lutar, querem realmente galgar um espaço na vida sem antes realmente entender que tem que se passar por esses momentos de tribulação. E aí você que se encontra nesse momento de pandemia, de ansiedade, de dificuldade, de incerteza da vida, o que será? Eu digo aqui a você: lute o que você puder lutar, mas aquilo que não tiver ao teu alcance, descanse, e saiba que a luta que você está lutando, está a travar hoje, haverá de resultar numa vitória em Cristo Jesus no amanhã. Uma das coisas que a gente não pode jamais, Samuel, deixar de acreditar é na esperança em Cristo Jesus. Essa esperança que nós nutrimos dia após dia, e temos a certeza de que haveremos em Cristo de receber a coroa na glória eterna. E aí eu queria que você somasse também e tivesse conosco nessa mesma perspectiva, lembrando da necessidade do que está do outro lado,
que é tão carente quanto eu e você, que precisa entender que há sofrimento, como diz Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. A cruz há, mas também a coroa, a vitória em Cristo Jesus. Amém, pastor. O apóstolo Paulo, ele já começa essa carta, nós não lemos, mas ele começa já louvando a Deus. E eu queria me reportar rapidamente aqui ao verso 3, onde ele fala assim, não precisa você abrir, ouvido, só escute. Onde ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de toda consolação. Aí no verso 4 fala, e é Ele que nos conforta em toda tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então aqui nós vemos que Paulo, pastor Zé Maria, ele tem um propósito de mostrar para a gente, de que até a tribulação em nossa vida, Deus usa dela para o nosso bem. Paulo já havia falado em Romanos capítulo 8, verso 28, onde ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele nos fala que nós não devemos nos entristecer diante das tribulações, das provas, porque Deus usa dela para nos consolar. E ainda mais, pastor, ele usa dela para nos consolar e depois para nós consolarmos a outros. Deus trabalha primeiramente em nós e depois trabalha através de nós. E aqui eu só queria me reportar a um ponto específico, pastor. É que muitas pessoas podem imaginar que os cristãos eles gostam de sofrimento. No caso, o sofrimento em si. Mas não é isso, nós não somos masoquistas. Masoquismo não é cristianismo. Nós nos alegramos no sofrimento por saber quem trabalha com nós e através de nós. E aqui é o diferencial. Nós não olhamos para o sofrimento com um olhar pessimista, mas também não olhamos com um olhar otimista. Nós olhamos com um olhar de que estamos sofrendo sim, mas que Deus, de alguma forma ou de outra que nós não conseguimos entender, remudará essa tristeza em um triunfo eterno. É como Paulo fala, eu estou bem certo de que o sofrimento tem presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Amém? Eu queria, Samuel, também somar com sua fala, o que diz também o verso 7 e 8, que é muito interessante. Olha o que é que diz aqui, olha, a nossa esperança em relação a vocês é sólida, né? Isso a gente já leu, o verso 7. Mas eu queria ver o verso 8 e 9, diz assim, olha, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveu na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Que quando tudo se acha perdido, é aí onde Deus começa a agir de forma miraculosa. E você vê que Deus permite que o próprio Paulo, em meio à tribulação, ele fica onde ele diz assim, olha, foi algo acima das nossas forças, algo que o próprio Paulo não tinha mais como suportar. Você está talvez do outro lado da questão, Deus, eu não aguento mais. Eu sei que muitas vezes nem eu e você aguenta, nós não temos força o suficiente, mas quem nos mantém de pé não é a nossa força, não é o nosso braço de carne, mas é o braço do Senhor. Eu nunca esqueço de uma frase que eu já ouvi há cerca de 20 anos atrás e até hoje pulsa no meu coração, onde dizia assim que a obra de Deus ela começa difícil, depois ela torna-se impossível e depois ela é feita. E é isso que eu quero dizer a você, meu ouvinte Boas Novas, você, meu irmão em Cristo, que de fato diz, eu não tenho mais condição, já estou fraco, como disse Paulo, a ponto de desesperarmos da própria vida. Mas é diante desse quadro tão caótico, tão obscuro, que a esperança já vai se esvaindo, é aí onde Deus faz um milagre. E a gente vai ver o que Deus fez lá com Abraão, onde Paulo registra isso na carta aos Romanos, que diz que Abraão creu contra a própria esperança. Quando você acha que não há esperança em você mesmo, a própria esperança se acabou, lembre-se que Deus vai além da esperança. Por isso eu quero em Cristo Jesus te encorajar a não desistir, não na sua força, não na sua fé, mas no Deus o qual você crê, o Deus do impossível, o Deus transcendente, o Deus imanente entre nós, o Deus que se compadece, tem compaixão da minha e da tua dor. Eu queria que você estivesse também somando, Samuel, também com essa perspectiva em que, quando nós entendemos, quando tudo se achar perdido, aí Deus age de forma miraculosa, porque Ele é o Deus essencial em fazer milagres. Amém, pastor Zé Maria. Aqui é muito interessante, porque Paulo é como que ele fizesse um tratado, uma doutrina, um ensinamento acerca da tribulação.
Ela é tão presente e o cristianismo não nega que há sofrimento no mundo. Agora aqui o cristianismo ele não fica no sofrimento pelo sofrimento, como nós já falamos, mas ele dá uma razão e um propósito para o sofrimento. Não é que nós vamos nos alegar no sofrimento em si, como já foi dito, mas nós iremos agora analisar os propósitos. Mas agora Paulo vai se reportar à intensidade dessa tribulação. E no versículo 8, olha o que ele fala, pastor. Ele primeiro chama a atenção dos irmãos: não quero que vocês ignorem a natureza, a essência da tribulação. Por que ele não quer isso? Porque ele vai dizer que essa tribulação ela foi acima das nossas forças. E aqui há um ponto muito importante, porque a gente, grande parte das vezes, nós negligenciamos a tribulação e nós só prestamos atenção, só damos crédito a ela quando ela está além dos nossos limites. E Paulo fala: olha, essa tribulação que eu passei, ela foi além da nossa força. Em segundo lugar, ele fala que perdeu a esperança da própria vida. Como o Senhor muito bem disse, eles estavam prontos e perto de dizer: não, já deu, nós vamos morrer. E tiveram a sentença da própria morte. Então você vê que Paulo aqui não negligencia a tribulação. Ele não está descartando a possibilidade de você e eu passar por isso. E talvez aqui você possa pensar qual tipo de tribulação é essa que ele passou. A grande questão é que não importa qual foi a tribulação. Importa que ele está falando o seguinte: olha, ela foi acima da minha força, eu não aguentei. Eu estava a ponto de querer morrer, porque não estava nem com consciência da própria vida, e ela estava me dando sentença de morte. E a gente acha, diante disso tudo, a gente pensa: o que é a morte de um filho, o que é uma enfermidade? É uma tribulação, e Deus permite isso. Agora o que nós precisamos prestar atenção, pastor Zé Maria, é que nós temos que olhar para, como o senhor muito bem falou, o propósito dessa tribulação. E nós vamos ver que Paulo vai dizer que é para não confiar em nós mesmos, e para confiar unicamente em Deus. Amém, é verdade. Para Deus nos encher, Samuel, ele primeiramente a gente tem que se esvaziar do nosso ego, da nossa própria vontade. Exatamente. Para nós confiarmos em Deus, eu primeiramente tenho que desconfiar da minha própria mão, da minha própria punho, entender que é Deus e unicamente Deus o sentido das nossas vidas. Vamos encerrar, Samuel, para o último ponto. Amém. Que é onde fala assim: Deus age e ainda continua agindo em prol do seu povo. Se nós pensarmos aqui o que diz o verso 10 diz assim: no qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado e ainda continuará a nos livrar. Você vê que a atuação de Deus é uma atuação contínua. Exato. É uma atuação que Ele fez e continua fazendo. E aí eu quero encerrar dizendo a vocês que a ação de Deus é uma ação contínua. É uma ação que Ele não simplesmente fez milagre, Ele continua fazendo. Ele é um Deus que Ele deu livramento a Paulo na Ásia naquela época e dá a mim e a você. Portanto, você acredite, descanse piamente, entenda que a tribulação vem, que se torna impossível para mim e para você, mas para o Deus que fez milagre no passado, para o Deus que faz milagre hoje, não é absolutamente nada. Portanto, eu queria, Samuel, que você encerrasse levando o ouvinte boas novas a isso, a entender que Cristo nos dá sentido para nós irmos adiante. Cristo nos dá sentido para nós crermos, mesmo que a perspectiva venha a ser negativa, pessimista, mas Ele está além da própria esperança, de todas as coisas que nos encercam, o contexto, mesmo que ele diga o contrário, mas nunca esqueça que a última palavra não vem minha nem sua, a última palavra vem de Deus, e Deus tem palavra de vitória para o povo que de fato descansa em sua doce presença. Amém, pastor. A grande questão aqui é que nós precisamos olhar agora a questão do propósito de Deus. Por que Deus permitiu a tribulação? Por que Deus permite ainda? Se Deus é um Deus bom, por que o crente sofre? Talvez essa seja a pergunta que nós devemos fazer aqui diante de Paulo. Certo, Paulo, diante disso tudo, por que Deus permite que nós, se Deus é tão bom, se Deus é amoroso, se Ele é amor para com seus filhos, por que os filhos de Deus sempre sofrem? E aí, pastor, a gente vem e vê, como o senhor leu muito bem no verso 10 e no verso 9, Paulo já falava isso, que ele fala que Deus permite essa tribulação para que nós não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará dessa tão grande morte, e quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Primeira coisa, nós não podemos confiar em nós.
como o Senhor sempre fala, nós temos os pés de barro, nós somos fraquinhos, nós não temos o ato pelo nosso próprio braço, permanecermos firmes. E ainda mais, nós temos a mania de achar que nós temos algum mérito diante de Deus. Nós temos a mania, pastor, de achar que nós somos alguma coisa diante do Senhor, que nós temos e que nós somos melhores do que os outros. Só que a tribulação vem para nos lembrar que nós temos de fato o calcanhar de Aquiles. Nós temos nossas fraquezas. E Paulo fala isso, que a tribulação foi tão grande a ponto de perder da própria vida, para que Paulo lembrasse: não, eu não posso confiar em mim mesmo, eu tenho que confiar em Deus. Então a tribulação, em vez de ser um castigo, como muitos pensam, ela é pedagógica. É Deus como um pai, como um professor, nos repreendendo, nos exortando e nos dizendo: filho, volte-se para mim, porque em mim há poder, em mim há graça, em você não, em mim há. E outra coisa que Deus permite essa tribulação, que Paulo lembrou, é que se é Deus que vai livrar, ele não fala que é qualquer Deus, pastor, mas ele fala o Deus que ressuscita os mortos. O nosso Deus, pastor, não é um Deus humano, não é um Deus falho, é um Deus que ele é tão poderoso, pastor, tão poderoso, que ele tem poder até contra a própria morte. A morte, ela não tem a última palavra sobre a vida do homem. Quem tem a última palavra é o Senhor, e só Ele, o Deus que Paulo está pregando, o Deus que nós estamos pregando aqui nessa manhã no Boas Novas, é só Ele que pode livrar você de qualquer tribulação, inclusive da própria morte. E o problema, Samuel, é que a gente sempre é tendencioso a dizer o Senhor por quê, né? Sempre os porquês, sempre a interrogação. Mas, sobretudo, a gente tem que entender para quê. Para que a tribulação? Como disse você, tem um sentido, tem um projeto. Exato. Tem uma metodologia pedagógica de ensino de Deus. E lembre-se que a metodologia de Deus muitas vezes é dolorida. As pessoas acham que a metodologia de Deus é mais ou menos daquele pai que nunca bate uma criança, né? Ele bate, mas quando bate para ensinar, não bate para se deleitar em ver a gente sofrer, mas para a gente ser instruído e amadurecido diante dele. Portanto, eu quero dizer a você, de forma, ninguém gosta de tribulação, ninguém gosta de dor, mas a dor é necessária na minha e na tua vida. Portanto, eu queria que você, se possível, encerrasse, né, para a gente, mais de que nunca, afunilar essa necessidade de que eu não tenho que entender as tribulações. Eu não tenho que ter interrogações a ponto de, como é que eu posso dizer, dar sentido às tribulações, mas saber que essas tribulações, ela tem um alvo, um projeto, mesmo que eu não entenda tal projeto. E quem anda pela fé não anda dentro do sentido, né, do visível, mas do invisível de Deus. E aí a gente vai lembrar por que tudo isso, né? Por que essas tribulações, por que Deus está fazendo isso. Isso nos remete, pastor, a gente lembrar qual o propósito de Deus para a nossa vida, por que Deus nos criou. Nós nunca pensamos muito sobre isso, não é verdade? A gente sabe que nós criamos uma cadeira para permitir nosso assento, nós criamos um microfone para permitir que nós alcancemos maiores distâncias com a voz. Agora, você já perguntou por que você existe, por que você está aqui? Essa interrogação, a Bíblia responde ela. E Paulo responde muito bem isso em Romanos 11:36, onde fala que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo também fala que quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou para a sua glória, para que Ele, o Deus invisível, através de nossa vida, ficasse manifesto para toda a criação de que Ele Deus existe, Ele é Espírito e que Ele é um Deus justo, bom e perfeito. E digo mais, pastor, Deus, Ele não mede esforços para mostrar isso, para fazer isso, para que o nome dele seja glorificado, inclusive nossos sofrimentos, nossas doenças. Pode ser que nós não entendemos isso hoje, mas nós sabemos que no fim da existência, no fim de tudo, vai redundar para que Deus seja honrado, Deus seja glorificado, que toda glória, toda honra, todo mérito não recaia sobre o homem, mas recaia sobre o Deus triuno, Deus que morreu e ressuscitou para nos dar vida e para se deleitar conosco. Nós somos criados para isso, glorificar Ele e deleitarmos nele. No fim da tribulação, ore para isso, perceba isso e ore para a cruz, porque ali é onde o Deus encarnado, o Senhor muito bem falou, enfrentou dores, porque estava em vista a alegria que estava proposta a Ele. Amém. Deus abençoe e lembre-se que as lutas desse mundo não são para comparar com a glória em que em Cristo Jesus há de ser revelado. Descanse, tenha um restante de manhã na presença do Senhor e lembre-se que a tribulação em nenhum momento pode sucumbir à sua esperança que está em Cristo Jesus. Deus nos abençoe
em nome do Senhor. Amém.